Para elevar a temperatura de 200 gramas de uma certa substância de calor específico igual a 0,6 caloria por grau Celsius, de 20 graus Celsius para 50 graus Celsius, será necessário fornecer-lhe uma quantidade de energia igual a... Pessoal, neste exercício, a gente está falando de uma quantidade de calor. É possível medir quantidade de calor. Essa teoria se chama calorimetria. Calor é uma forma de energia e a energia pode ser medida, certo? Como que a gente analisa? Bom, para eu saber a quantidade de calor de um corpo, que a gente chama de Q, eu preciso primeiro saber o quanto de massa inercial eu estou relacionando esse corpo, porque quanto mais massa, mais partículas eu tenho, maior estado vibracional desse sistema. Então, massa está relacionada a isso, ok? Também eu preciso saber, na quantidade de calor, qual é a variação de temperatura que vai sofrer esse corpo. Então, variação de temperatura eu vou chamar de delta, teta. Isso aqui é variação de temperatura, também depende desse sistema, certo? Mas tem uma terceira coisa aí que a gente precisa analisar, que é um chamado Czinho, que é chamada de calor específico. O que é o calor específico? Você já percebeu que cada corpo reage ao calor de uma certa forma? Percebe o seguinte, ó. Quando eu coloco a mão na tábua de madeira, coloca aí numa mesa. Se tiver uma mesa de madeira aí perto de você, coloca a mão na mesa. Parece que tem uma certa temperatura, né? Agora procura um metal aí perto de você, coloca a mão no metal. Uau! O metal parece um pouco mais gelado, né? Mas eles estão no mesmo ambiente, então eles estão em equilíbrio térmico, professor. É verdade. Então como que deu essa relação? Por que eu percebi que um estava com uma temperatura diferente que o outro? Isso é um engano, é uma ilusão térmica. Sabe por quê? Porque eles reagem ao calor de forma diferente. Então um consegue roubar mais calor do seu corpo, o outro rouba menos calor do seu corpo. De modo, então, que você percebe que um está mais gelado do que o outro, certo? Isso está relacionado ao calor específico e depende de substância para substância. O calor específico ele vai te dizer o seguinte: quanto de energia eu preciso para pegar 1 grama de um corpo qualquer e variar sua temperatura em 1 grau Celsius. É mais ou menos essa a ideia de um calor específico, certo? O calor específico da nossa substância aqui é de 0,6 caloria por grau Celsius. Ou seja, para pegar 1 grama e variar 1 grau Celsius desse corpo, eu vou precisar de 0,6 calorias. Você não sabe o que é caloria? Caloria é uma medida de energia térmica. Os elementos térmicos são medidos a partir dessa unidade que é caloria. Mas se você sabe que energia, você já viu lá em mecânica, normalmente é medida em joule. Dá para fazer a conversão de caloria para joule? Dá. Uma caloria é aproximadamente 4,2 joules. Então se eu tiver aí 0,6 caloria, eu poderia passar isso para joule e verificar quanto que é isso em joule. Beleza? Bom, o nosso exercício ele está com um corpo aí. Ele fala uma massa pra gente, vamos dar uma olhada, 200 gramas, anota essa massa de 200 gramas, e ele está passando de uma temperatura inicial de 20 graus Celsius para uma temperatura final de 50 graus Celsius, beleza? E ele pergunta pra gente qual que é a quantidade de calor necessária nesse sistema. Pessoal, a gente vai fazer assim, ó, Q é igual a M, acrescenta esse Czinho aqui, ó, C, delta teta ou delta T, que é a variação de temperatura. A famosa que macete, olha lá, ó, não parece? Que macete? Então, a gente vai calcular aqui, ó, a quantidade de calor é igual massa. A massa, para calcular a quantidade de energia calorífica, a gente vai usar em gramas, tá? Então vai ficar 200 gramas vezes o calor específico do corpo, que é 0,6, e a variação de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. A variação de temperatura aqui foi de 30 graus. A quantidade de calor é quanto? 200 vezes 0,6. 200 vezes 0,6 dá 120. Então vai ficar 120
vezes 30. A quantidade de calor é 120 vezes 30. Faz assim, ó. 12 vezes 3. 36, beleza? Copia esses dois zeros. Pronto. A quantidade de calor, gente, é de 3.600 calorias. Certo? 3.600 calorias, alternativa E. Confere aí? Então valeu, galera. Até o próximo exercício.